Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Ensinando Discípulos, parte 2. O texto que serviu como base para o nosso estudo da semana foi Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como você já sabe, nessa semana tivemos aqui a oportunidade de poder estudar, analisar o capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Nesse capítulo, nós encontramos aqui uma tensão muito grande. Encontramos, por um lado, os discípulos que estavam ansiosos por poder definir logo qual deles seria o maior no reino. Você encontra o próprio pedido de Tiago e João, que pediram para que no reino de Cristo um se sentasse à sua direita, outro à sua esquerda. Nós encontramos os próprios discípulos ficando para trás na caminhada com Jesus, discutindo para tentar descobrir qual deles era o maior. Eles sabiam que estavam indo para Jerusalém, que a Páscoa estaria em breve chegando, e eles imaginavam que quando Cristo Jesus falava sobre sua morte, que Jesus, na verdade, estava falando sobre uma mudança de paradigma, onde ele se tornaria rei. Eles simplesmente ignoraram completamente as alegações de Jesus. Mesmo, e nós vimos nessa semana, mesmo quando Jesus, de forma clara e categórica, ele mencionou que ele estaria indo para Jerusalém e que seria entregue nas mãos dos líderes do povo e que eles o torturariam, o matariam, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Apesar disso tudo, eles não queriam entender. E Jesus vai operar algumas obras. Ele vai, num primeiro momento, ele vai abençoar as crianças e vai dizer que a menos que nos tornemos como crianças, nós não veremos o reino de Deus. Quando você pensa na visão que uma criança tem, qual é a criança que está preocupada em saber qual delas vai mandar mais do que a outra? Elas não estão preocupadas com isso. Elas querem se divertir, querem brincar. No reino de Deus, o espírito de uma criança, quando toma o coração de alguém, você vai encontrar um indivíduo não tão preocupado com quem é que tem mais poder ou autoridade, mas vão estar preocupados em estar junto com Deus. Na sequência, você encontra a história do jovem rico que vem até Jesus e pergunta como é que ele pode ter a vida eterna. E ele menciona que ele tem guardado todos os mandamentos desde a infância, mas Jesus mostra que ele tem um outro Deus, que ele ama as suas riquezas. Os discípulos vão ficar preocupados quando Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas Jesus vai trabalhar esses conceitos com eles, tentando mostrar que os olhos deles estavam cegados. Eles não conseguiam entender a natureza do reino de Deus. Aliás, como o próprio livro de Atos vai mencionar, mesmo depois da ressurreição de Jesus, eles ainda tinham dificuldade de poder entender. O que vai acontecer é a cura do cego, do Bartimeu, que vai fechar essa mesma sessão, que é a sessão de discipulado, que começa no capítulo 8 com a cura de um cego e termina com a cura de outro cego. Talvez seja uma mensagem que Marcos está tentando dar, de que havia muita gente cega, não no sentido literal da palavra, mas cega, não conseguia entender como é que o reino de Deus funcionava, e Cristo precisava abrir os olhos dessas pessoas. O nosso guia de estudos hoje vai trazer dois textos. O primeiro deles do livro O Deserto das Nações, na página 409, onde Ellen White comenta o gesto de Jesus abençoar as crianças. O texto vai dizer assim: Jesus sempre amou as crianças, aceitava a inocente afeição e o amor espontâneo e sincero delas. O grato louvor de seus lábios puros, como era música aos ouvidos de Cristo, e renovava o seu espírito quando oprimido pelo contato com as pessoas astutas e hipócritas. Em qualquer lugar onde o Salvador estivesse, seu rosto amável e seus gestos suaves e bondosos conquistavam a confiança dos pequeninos. Às vezes nos esquecemos disso. Quando pensamos no trabalho com crianças, juvenis e adolescentes, quando pensamos em estender a mão, em investir neles, em ajudá-los a se entregar a Jesus, nessa fase tão bonita da vida deles, isso pode fazer uma diferença muito grande depois, quando eles se tornarem jovens.
Eu tive o privilégio de ser batizado aos 8 anos de idade. Eu não conhecia tudo sobre a nossa teologia, mas eu sabia de uma coisa: eu tinha aprendido a amar a Jesus. E isso fez com que a minha história fosse norteada pela entrega que eu tinha feito a Jesus lá atrás. E Jesus, ele sempre olha e continuará olhando com olhos ternos para as crianças. Um outro texto que vai aparecer é do livro Desejo às Nações também, na página 417, onde, falando sobre o jovem rico, Ellen White diz: para os que, como o jovem rico, têm altas posições e grandes riquezas, talvez pareça sacrifício grande demais abandonar tudo a fim de seguir a Cristo. Mas essa é a norma de conduta para todos os que quiserem se tornar seus discípulos. Nada menos do que a obediência pode ser aceita. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinamentos de Cristo. Às vezes a linguagem usada por ele pode parecer autoritária, porque não há outro modo de salvar as pessoas a não ser removendo as coisas que mantidas corromperão todo o ser. Pode parecer dura a forma como Jesus falou com o jovem rico. Vai, vende tudo que tem, depois vem e segue-me e você vai ter um tesouro no céu. Pode parecer às vezes que o evangelho exige muito de nós. Mas uma coisa é certa: o Senhor Deus, ele nunca exige de nós que abramos mão de qualquer coisa que de repente seria bom para a nossa própria vida. Tudo que ele pede para podermos abrir mão, você pode ter a plena certeza de que seriam coisas que acabariam criando problemas ou que acabariam impedindo a cada um de nós de podermos seguir para o reino de Deus. Nessa semana, portanto, com esse estudo, nós encerramos a sessão de discipulado no Evangelho de Marcos. E amanhã teremos a oportunidade de poder começar com a última visita de Jesus à cidade de Jerusalém. Vai ser agora, começaremos a analisar a última fase do ministério de Cristo aqui na Terra, até chegar à morte e à ressurreição dele. Bom, mas antes disso, eu quero orar junto com você. Obrigado, Pai, por tua palavra, obrigado por termos a certeza do teu cuidado, da tua proteção. Ajuda-nos a nos manter firmes em ti, independente das circunstâncias. Nos colocamos em tuas mãos, Pai. Colocando também cada pedido que temos no coração diante de ti, pedindo que o Senhor responda de acordo com a sua vontade. Opere mesmo que seja um milagre, Pai, na vida desse meu amigo, desse meu irmão, para que cada um de nós possa te exaltar por tudo que tens feito. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?